Brasil que não precise retomar imediatamente o pagamento da dívida de forma integral, o que significaria aumentar a despesa da dívida. Tem que posicionar mais para frente. No curtíssimo prazo, para 4 bilhões de reais por ano. Vai aparecer na live. 1 bilhão este ano. Agora não adianta também vir prometer solução dos problemas do Rio Grande do Sul simplesmente dizendo que não vai pagar a dívida. É querer no curto prazo extrair um benefício, jogando para o médio e longo prazo o Estado num buraco ainda maior. A gente não resolve os problemas jogando eles para debaixo do tapete, a gente tem que enfrentar, tem que dar solução para os problemas. No regime de recuperação fiscal é um caminho seguro para que o Estado possa avançar na direção de ser um Estado mais sustentável, equilibrado, para poder fazer isso que o Gabriel estava elencando aqui. A gente tem que fazer parceria com os municípios em obras de pavimentação, tem que ter dinheiro, tem que melhorar o recurso do hospital, tem que ter dinheiro para isso, tem que fazer aviação regional, né, se viabilizar, tem que ter dinheiro para poder abrir mão de ICMS, como o Estado faz, incentivando o ICMS sobre o querosene de aviação, para que as empresas se interessem em fazer esses voos. O Rio Grande do Sul é hoje o estado que tem maior conexão, o maior volume de conexões entre as cidades do interior e a sua capital, e também das cidades do interior diretamente para o aeroporto de São Paulo, Guarulhos, que é o mais importante aeroporto da América do Sul. Então, são ações que custam recursos e que o Estado precisa estar organizado e equilibrado. O regime de recuperação fiscal assegura esse equilíbrio para que o Estado não volte a ter uma crise que acabou punindo a população na prestação de serviços e também no aumento de impostos. Não é eventual segundo turno que teria Bolsonaro. Fica apertado o quê? Nós estamos discutindo o Rio Grande do Sul. Não, mas aí a gente, depois do intervalo, segue normal. Tá. Não é todas. Precisa ser todas aquelas. Não. Tem o intervalo, depois a gente volta. Pode apresentar um caminho também que o Brasil não fique nesta guerra de uns contra os outros. Eu participei ativamente do debate nacional, busquei dar a minha colaboração para que se apresentasse um caminho alternativo. Acho que não precisamos ter que escolher entre um e outro, o atual e o ex. Acho que devemos escolher pelo que pode ser, na verdade. Na nossa disputa do passado com o presente, a gente perde o futuro. E é isso que nós defendemos. Agora, chegando ao segundo turno e sendo o outro quadro, bom, vamos ver a partir da realidade das discussões do segundo e primeiro turno o posicionamento que temos. Essa foi a entrevista que o João Pedro fez com o candidato ao governo do estado, Eduardo Leite. Agora sim a gente entra na entrevista de hoje. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a Vivian Dávila Campodônico, né? Ela que é uruguaianense, casada, tem 36 anos, mãe, formada em psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria desde 2008, é especializada em psicologia clínica, formada pelo Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterapia. Já foi coordenadora do Comitê de Infância e do Núcleo de Uruguaiana da Sociedade do Rio Grande do Sul. É também psicoterapeuta de orientação psicanalítica de crianças, adolescentes e adultos. Também junto conosco, doutora Kim, depois das férias, né, doutora? Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 96. Aproveitando, mandar um abraço aqui pro Nicolás, que pediu um abraço, e pro pessoal do estúdio pelo Na Bota aí que estão nos ouvindo nesse momento. Perfeito, baita papo. Vocês podem participar mandando um WhatsApp pelo 3412-3334. E a gente vai conversar hoje sobre... Deixa que eu me perdi aqui. Ele que tá voltando de férias, né? Vamos falar sobre a importância do vínculo paterno no desenvolvimento da criança. Vivian, qual é a importância da figura paterna para o desenvolvimento da criança? Boa tarde, Dario. Boa tarde, Kim. Boa tarde aos ouvintes. Bom, em cada etapa do desenvolvimento, a figura paterna ela vai exercer uma importância diferenciada, né? Inicialmente, a gente costuma dizer que a criança ela começa a existir na mente dos pais, né? Antes dela existir enquanto criança, de fato, antes do seu nascimento, já há um casal parental que sonha com essa criança, que deseja, que planeja todo um ambiente para acolhê-la, né?
E o pai é uma figura extremamente importante nesse sentido de desejar esse filho, de planejar uma organização do ambiente, né, tanto material quanto emocional, para acolher essa criança. Posteriormente, né, no nascimento desse bebê, existe toda uma demanda dessa dupla mãe e bebê, né? Para essa dupla acontecer, de fato, para ocorrer a amamentação, para poder essa mãe conhecer esse bebê, que nesse primeiro momento a figura da mãe é fundamental até em relação à alimentação, né? Essa dupla precisa de uma certa proteção, né? De alguém que faça uma sustentação desse ambiente, né? Uma sustentação afetiva, emocional, além da sustentação material, né? Para que a mãe, essa dupla fique protegida de invasões externas. O que seriam essas invasões externas, assim? Ruídos, visitas excessivas, né? Preocupações que possam afetar, né, nesse momento. A gente sabe que o período do puerpério é um período bastante sensível para a mulher, né, e muitas acabam adoecendo, né, e desenvolvendo depressão puerperal justamente por não ter esse suporte afetivo nesse pós-parto, né. E o pai entra então para auxiliar que essa dupla possa acontecer e que o bebê possa ter todas as suas demandas satisfeitas. Mas ali na frente, né, o pai entra novamente como aquele que vai auxiliar que exista uma separação. Ele vai entrar como um terceiro nessa dupla, mãe e bebê, para que a criança comece a se separar gradativamente, conviver no meio social, né, e entrar na escola, participar da cultura como um todo, né? É isso que eu ia te perguntar, se o pai precisa estar presente em todos os momentos ou se existe aí uma divisão com a mãe. Eu acho assim que estar presente em todos os momentos, principalmente fisicamente, né, nem mãe nem pai conseguem dar conta disso, né? Eu acho que o mais relevante é o pai ter essa consciência de que a responsabilidade pelo filho é dele 24 horas por dia, assim como é da mãe, né? Então, eles são 100% responsáveis por essa criança, né? E, claro, vão compartilhando tarefas, vão alternando tarefas. Acho que hoje, como a mulher entrou no mercado de trabalho, socialmente antes era um papel fundamentalmente da mulher, né? Dar conta da casa, dos filhos. Hoje não tem mais como, né? Ela dar conta disso sozinha, né? A gente vê muito os pais aí, né, que levam as crianças na escola, participam das datas comemorativas. Porém, quando o pessoal chega em casa, os pais entregam o celular para o filho, né? O ser pai não é só para os olhos dos outros, né? Ou para a rede social, enfim. Ele precisa estar junto em todos os momentos, né? Sim, eu acho que a gente também tem que entender, né, que lugar essa criança ocupa na vida dessa família, né? Por mais que talvez esse pai que tu tá comentando aí, que aos olhos dos outros é um bom pai, em casa pode se retirar. Que a gente vê pai da rede social, né? Exato, né? Tem muitos. Mas a gente tem que lembrar que aos filhos eles não enganam, né? Porque o filho ali na hora de desenvolver esse vínculo com a criança sente, né? Que lugar ela tá ocupando, o que ela tá representando para essa família, para esse pai, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender em cada família o que pode estar representando esse dar o celular para o filho, né? É um calmante, porque eu não consigo dar conta, né, daquilo que o filho me desperta, ou tem a ver com eu não precisar exercer uma função de maior responsabilidade, porque eu estou me sentindo impotente ou incapaz de fazer isso. Aí entram os aspectos mais infantis, às vezes até do próprio pai, né? Precisam ser trabalhados aí nesse processo. Doutora Kim. Eu gosto de dizer que o celular é o novo bico, né? Antigamente dava um bico para criança, hoje em dia estão dando celular. Sim. Né? Porque a mãe e o pai estão cozinhando, aí demanda atenção, né? Aí não, para parar de incomodar, entre aspas, Sim. Acabam entregando o celular. Sim. Né? Hoje em dia eles já estão pedindo celular, né? Sim. Chega em casa, eu quero celular, eu quero não sei o que. A questão é que tem toda
um mundo aí que o celular dá acesso à criança e que muitas vezes os pais não estão conseguindo monitorar e controlar, né? Porque o bico, de alguma forma, é mais seguro se ele for pensado que o que ele pode ter acesso ali Com sem certeza. um monitoramento, né? Então, mas realmente tem muitas crianças que estão ficando dependentes dessa relação com o eletrônico, né? E cada vez mais imediatistas, né? Sim. Querem tudo pro agora, eles não sabem esperar. Uhum. Que eu acho que o celular, o eletrônico, o tablet, essas coisas assim, Desperta isso, né? desperta isso, né? Quero ver tal desenho, já tá ali o desenho. Eu me lembro que no meu tempo tinha que esperar na TV o horário X que era do desenho, depois acabava. Hoje E em dia não aí tem, hoje é a entra hora que essa tem. função paterna tão importante de exercer entrar nessas relações de dependência da criança e poder ir auxiliando ela a ter mais autonomia, a crescer, né, a se desenvolver. É importante a gente falar que a gente não está aqui falando, né, da figura em si paterna, né, mas da função paterna que pode ser exercida aí também por quem cria, né, pelo tio, pelo avô, enfim, né. Exatamente, né? A gente sabe que o mais relevante, assim, em termos de estruturação de personalidade, né, de desenvolvimento emocional, é que exista uma pessoa capaz de dar conta dessa função, né? O fato de ser um tio, um avô ou até mesmo uma outra mulher, né, não faz diferença, né? A gente sabe que tem novas configurações familiares também. O importante é que tenha um sujeito disponível para essa relação com a criança e que possa exercer essa função. Doutor, alguma pergunta? Senão a gente vai para aquele rápido intervalo e na volta a gente segue o Baita Papo Entrevista. Não é bem uma pergunta, mas eu acho importante estabelecer rotina pai e filho, né? Ter um momento pai e filho. Uma das coisas que eu tento fazer, apesar de ter um tempo curto em casa, de trabalhar bastante, o pouco momento que eu tenho, às vezes eu tento ter uma tarefa minha e dele, assim, de pai para filho. Né? Sim. E pensar na qualidade desse tempo, né, que eu acho que isso é super importante, assim, mais do que o tempo, porque a gente sabe que hoje a rotina dos pais é corrida, enfim, mas a criança merece, né, esse tempinho de qualidade. Uns 10 minutos de qualidade. Para parar e realmente largar tudo e dar atenção para ele, né, para essa criança. Com certeza. Perfeito, vamos fazer um rápido intervalo, agora 5h26, 26 graus em Uruguaiana. Isso. Tá bem posicionado, tá? Tá? Aqui vai ficar melhor, tá? Ah, tá. Tudo bem, doutor? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem? Alô? Falou? Não me consegue uma aguinha. Ah, eu consigo. Obrigada. Serviço de Ai, Copa. obrigada, querido. Aí. Não precisa. Esse é o Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96. Eu sou Dario Carvalho, junto com o João Pedro, que hoje está em viagem. Apresento aí o Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96, nas lives e também no Spotify. O programa tem o patrocínio de doutora Janaína Piagetti, saúde, beleza e bem-estar nas mãos de quem entende do assunto. Visão, joalheria e ótica, segurança, conforto e tecnologia. A Visão fica na Duque, em frente à praça. La Pizzaria, agora aberto todos os dias a partir das 11h30 da manhã com almoço, à tarde com café e a partir das 18 horas até meia-noite com pizza. Hoje a gente está falando aqui no Baita Papo sobre a importância do vínculo paterno no desenvolvimento da criança. A gente está recebendo a nossa convidada, que é a Vivian Dávila Campodônico,
que é uruguaianense, casada, tem 36 anos, mãe, formada em psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria desde 2008, é especializada em psicologia clínica, formada pelo Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterapia. Já foi coordenadora do Comitê da Infância e do Núcleo de Uruguaiana da Sociedade do Rio Grande do Sul. É também psicoterapeuta de orientação psicanalítica de crianças, adolescentes e adultos. E junto conosco, o Dr. Akin, que depois das férias agora voltou ao trabalho, né? E também é pai. Vivian, dando sequência no nosso baita papo, qual é a tua dica aí para os pais de primeira viagem? É difícil escolher uma dica só, né, Dario? Mas assim, de modo geral, eu fico pensando que eles possam refletir em relação à responsabilidade dessa tarefa que estão assumindo, né? Que é uma tarefa, é a tarefa de formar um outro ser humano, né? Muito mais amplo do que manter materialmente, né? Muitas vezes quando vai se planejar ter um filho, a gente pensa, será que eu dou conta do tempo, né? O financeiro, né? Mas também pensar na disponibilidade afetiva que tem que ter para receber esse filho, né? E a questão de tentar tornar esse encontro prazeroso, né? Eu acho que é importante, assim, estar disponível para conhecer realmente essa criança, né? Esse filho, e, enfim, poder aprender junto com ele, poder amadurecer junto com esse filho, né? Porque realmente é uma experiência muito transformadora ser pai, ser mãe também, né? Então, seriam essas as dicas, se é que dá para chamar de dicas, né? E tem aquela situação que, né, em casa aí, que os pais, por não terem tido uma criação normal, digamos assim, hoje passam isso para os filhos, né? Como é que... pais ausentes, avós ausentes... que quando o pai, né... Que é o normal, né? Que não tem o normal, né? O normal é um parâmetro muito amplo. Sim. Aqui entra várias coisas, né? Trabalho, necessidade, né? Eu acho que tem uma questão geracional que a gente está sentindo, né? Porque essa geração de pais de hoje, na nossa faixa etária, digamos assim, né? Teve, na sua grande maioria, pais que eram mais voltados ao trabalho mesmo, né? Então, está havendo aí uma mudança geracional, a gente tem percebido cada vez mais os pais mais envolvidos, né, na tarefa dos filhos, mas sim, isso que tu trazes, assim, da vivência infantil desses pais enquanto filhos, né, isso interfere, sim, nos pais que eles vão ser. Muitas vezes, mesmo eles tendo alguma crítica em relação aos próprios pais, acabam reproduzindo inconscientemente o mesmo padrão, né, de paternidade, né, e se frustram muitas vezes por isso. Em outros momentos, a gente observa que querem suprir tudo aquilo que não tiveram e, de certa forma, acabam sendo muito invasivos ou muito... Sim, o que eu não tive eu quero passar para o meu filho, né? Exato, desenvolvendo uma dependência excessiva dos filhos, né? Mas eu costumo dizer assim, que ser pai é uma ótima oportunidade de também resolver a condição de filho, né? A gente vê pais que se tornam pais ainda muito dependentes da sua família de origem, tanto afetivamente quanto financeiramente, né? E que de alguma forma tem essa dificuldade de se autorizar a construir as suas novas normas familiares, o seu novo modo de ser pai, né? Então, acho que tudo isso tem que ser trabalhado internamente, assim, muitas vezes nesse momento se busca psicoterapia também, né? Esses homens acabam indo para psicoterapia com a chegada dos filhos, e acho muito válido, assim, né? Poder dar sentido, ressignificar a relação que tiveram com o próprio pai para poder serem pais, né? Desse novo filho, né? Não existe uma forma certa como ser pai. Não. A fórmula da paternidade. Seria perfeito se tivesse, né? Mas nada... Com certeza. Uma das coisas que agora a doutora falando, eu fiquei pensando assim, tem muitos pais que também são até... Eles pegam um filho assim, vou dar um exemplo, meu filho tem que ser o melhor jogador de futebol, quer que seja jogador de futebol, colocam na cabeça, pressionam a criança e realmente a criança gosta de jogar futebol, mas não quer ser profissional do futebol, né? Eu vejo muito isso porque eu trabalhei
estagiei 2 anos, né, em clube de futebol, né, e via isso muito dos pais. Os pais obrigam, gritam, tem que chegar, tem que machucar, tem que fazer não sei o quê. Sim. Que é uma coisa horrível de se ver, né? Não, tu vê que não está se tornando prazeroso pro filho, Claro. né? Tem esse lado também, né? Dos pais que, não sei se é um termo certo que eu vou usar, abusivo, né? É isso, Ou até depois... narcísicos, né? Narcísico, isso. Né? Isso aí vai Coloca- refletir depois na escolha da profissão, né? Eu Exato. gostaria que o meu filho fizesse, mas o meu filho não quer fazer isso. Exato. É. E aí o filho acaba assumindo um lugar de objeto e não de sujeito, né? Então o filho Perfeito. fica a serviço de satisfazer o pai ou a mãe, enfim, né? Isso acontece com as mães também, não só com os pais, né? Mas nessa questão do futebol é bem Do futebol. presente, né? A questão É do que a pai. gente vê muito isso daí, né? O futebol, que seja o melhor jogador de futebol, aí vai na competição, vê o filho nem se sente bem competindo, né? Porque o pai fica gritando mais de fora do que outra coisa, né? E acho que essa é uma das grandes dificuldades, assim, de ser pai, né? Entender que é um outro sujeito, né? Acho que tem uma dificuldade de entender que não se tem o controle sobre a vida, né? Do filho, assim. Sim, sim. Por alguns anos a gente até tem, né? Mas depois isso gradativamente para que esse filho se torne um sujeito independente, né? Ele precisa ter espaço para fazer as escolhas, para desejar, né? Fazer a Se escolha ele e ter os quiser. erros dele, né? E pra errar aprender, também, se atrapalhar se também. atrapalhar, essas coisas assim, tudo faz parte. Vivian, eu gostaria que tu comentasse sobre a incrível atuação aí de mães e de avós que acabam exercendo o papel paterno em casa, né? Eu tenho alguns exemplos aí de amigos e de familiares, enfim, e são excelentes filhos, né? Sim, Criados pelas mães que, né, por alguma razão não têm o pai, né? Exato. Assim como o pai, por alguma razão também, né, não tem a mãe. exato. Eu acho que como a gente comentava, né, Dario, a questão de quem vai exercer essa função, né, não é o que mais nos importa, né? O importante é que essa função paterna seja executada, né? Eu me preocupo um tanto assim com a saúde mental dessas mulheres em alguns momentos, né? Porque muitas vezes eu vejo mulheres muito sobrecarregadas, né? Tendo que dar conta da função materna, da função paterna, enfim, né? Mas a gente também sabe, até tem um provérbio africano que fala, né, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Então, assim, não é aquele núcleo ali, né? Muitas vezes tem um professor, tem um tio, tem um ídolo, tem outras figuras de referência, né, que entram na vida dessas crianças e que vão estruturando, participando dessa subjetivação, né, da formação dessa identidade. Perfeito. Quais os problemas que os filhos aí podem ter no futuro, não tendo essa figura paterna no desenvolvimento? Acho esse impacto aí vai depender muito disso que a gente está trazendo, assim, do quanto vai ter alguém que possa substituir de alguma forma essa função, né, ou suprir em parte essa função. Mas, de qualquer forma, um pai ausente, né, ou um pai falecido, enfim, exige um luto dessa criança, né, um trabalho de luto, né, e que, dependendo das questões subjetivas da criança ou da família, pode levar essa criança a algum sofrimento ainda na infância, né, não necessariamente na idade adulta. Muitas vezes as crianças também chegam com quadros, né, sintomáticos de ansiedade, de depressão, né, ou apresentam problemas na escola, né? E na idade adulta também, né? Podem ter quadros de ansiedade, depressão, né? Aí muitas vezes vão buscar terapia ou atendimento no momento em que vão se tornar pais e que falta essa referência, né? Ou que precisam dar conta desse vazio aí, né? Se não se elaborou esse luto ainda até esse momento, né? Como é que os pais conseguem perceber que o filho está com algum problema, assim? Eles apresentam algum sinal? As crianças nem sempre verbalizam, né, Dario, o que elas sentem, né? Geralmente a criança manifesta por outras vias, né? Muitas vezes fica mais agressiva, mais irritada, né? Em alguns momentos apresenta dificuldades escolares, de concentração, né? Então, assim, são
muitos os padrões comportamentais assim que podem aparecer. A questão é a gente poder pensar como vinha essa criança e que alteração que houve, né? A intensidade disso e a frequência, né? O quanto isso está trazendo prejuízo para a criança, para aí a gente poder pensar em um atendimento de fato, né? E quando se é presente a gente acaba notando, né? Tem um convívio, acaba notando tudo, né? As mudanças, Exato. né? Ver quando tá mais cabisbaixo, quando tá emborrado, né? Então, quanto mais se convive, mais tu Sim. se conhece, né? Sim. E ter aquela liberdade de conversar. Eu acho muito importante isso, conversar. Abrir espaço, Diálogo, pra né? falar, Espaço, né? É difícil, às vezes, tocar algum tipo de assunto mais delicado, alguma coisa assim, mas tem que fazer entender também, né? Que faz Claro. parte, né, do crescimento, né? Até da maturidade sexual, essas coisas assim, os momentos quando estão se conhecendo, essas coisas assim. Tem que ter conversa de pai Sim. pai para filho, essas coisas assim. E às vezes a mãe tem que fazer esse papel também. Sim, Né? sim. Eu vejo que na adolescência, geralmente, essas questões assim de sentimento de abandono, de rejeição por parte da figura paterna ou materna, quando existe, né? Isso costuma aparecer com muita intensidade na adolescência, né? Porque é um momento em que, em função até do desenvolvimento do raciocínio, né, da parte moral também, eles começam a se dar conta que os pais não são aqueles heróis que eles idealizaram lá na infância, Tem né? um termo que muita gente fala, aborrecência, né? Exato. Na fase da aborrecência, que tudo... Eles ficam aborrecidos com muitas coisas que talvez não se dessem conta antes, né? Então Verdade. tem seus motivos para se aborrecer também. Bom, te agradeço a tua presença aqui, né? Mais uma vez. Temos um prazer aí de te entrevistar, a gente já conversou em outras oportunidades, Exato. né? Há tempos conversamos já, né? Há tempos. Tinha programa na televisão ainda. É verdade, na televisão. Eu que agradeço a oportunidade, né? E parabenizo vocês pela escolha do tema, né? Acho que é um tema muito relevante, né? Para que todos possam pensar aí no seu papel, na sua função, né? Obrigada a todos. E agora vamos falar sobre saúde e bem-estar. O que a doutora Kim vai trazer para nós hoje? Bom, eu vou falar agora que dia 8 de agosto foi comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol. Né? Infelizmente, os níveis de colesterol da maioria das pessoas é alto, o que pode acarretar uma série de doenças e entre elas as cardiovasculares. Sabemos que uma alimentação saudável ajuda a manter o colesterol em dia. No entanto, já podemos citar que o cuidado com a alimentação deve começar na adolescência, para que na vida adulta os riscos de acidentes vasculares cerebrais e outras doenças possam acontecer. Como combater na vida adulta? Precisamos cuidar da alimentação, fazer atividade física, não fumar, saber dosar a quantidade de bebida alcoólica. Lembrando que não precisamos parar ou fazer atividade física a todo momento. O que estamos falando é na medida certa, nem mais e nem menos, né? Por exemplo, se você vai ao restaurante, tem que optar por uma comida mais leve, sem gorduras, frituras, e diminuir os carboidratos e consumir mais vegetais. Se você mora perto do trabalho, por que não ir caminhando, né? Deixar o carro em casa. Pequenos gestos vão te dar uma qualidade de vida melhor. Sim, agora tá vindo a Semana Farroupilha, né? Próximo mês tá aí já, batendo churrasquinho. Aí não tem como não dar uma abusadinha, né? Mas a pessoa se cuidou, merece um pouquinho nessa época da Semana Farroupilha, né? E o problema do colesterol é um problema não só de adultos, né, doutor? Não, já está atingindo crianças também, né? Sabe que tem bastante criança com sobrepeso e obesidade, né? E eu acho que quanto mais novo tu fizer uma reeducação alimentar, melhor ainda. E mais difícil é convencer os pais. Às vezes chegam lá no consultório, porque meu filho só come bobagem. E aí eu pergunto, ué, mas teu filho trabalha, que já se sustenta, essas coisas assim, né? E aí, não, porque a gente está pegando tudo que ele quer, né? Dinâmica Então, familiar, né? a culpa toda é dos pais, né, doutora? Eu penso assim. A responsabilidade, ao menos, né? É deles pela alimentação. Dicas de como combater o colesterol para as crianças. Botar em atividades físicas, né? Hoje em dia as escolas ajudam bastante, né? Com a própria alimentação saudável, evitar refrigerantes, atividades físicas
extras escolares, né? Não deixar a criança só na escola, né? Botar numa escolinha de futebol, incentivar caminhadas, todas essas coisas assim que causam um bem-estar também. E o adulto também, né? Eu acho que o adulto também precisa, né, sair um pouco das telas, né? Sair um pouco da cadeira, levantar um pouco da cadeira do escritório, dar uma caminhada. A gente tem tantos parques, tantas praças em Uruguaiana, Bastante. E praças bonitas aqui bem no Goiânia. revitalizadas. Eu acho que é uma mais qualidade É, de vida, né? é uma opção, né? E tem que ter essa qualidade de vida até para se desestressar, né? Porque senão tu só fica naquele ambiente fechado todo dia. Sai de casa um pouco para exercitar tudo, né? Vamos ouvir agora um pouco da agenda cultural que o João Pedro deixou pra gente aqui. É isso então, doutor. É isso aí. Mais algumas dicas para quem está nos acompanhando pela 96, Lives e Spotify. A dica foi essa hoje, né? Vamos cuidar um pouquinho mais da alimentação, se exercitar, né? Aproveitar que agora tem feito uns calorzinho bom. Né? A gente até vê na rua que tem o pessoal se cuidando bastante aí. Se cuidar é importante, né? É importante sim. A alimentação, principalmente. Já aliado com a atividade física, né? Aliado com a atividade. E com os exames de rotina. Com certeza. Com o kit de saúde. Saúde emocional também, né? Saúde Adriano? emocional é Não importante, esqueça. né? É A importante. gente tem falado isso seguido aqui no Baita Papo, né? Questão de exames estarem em dia, alimentação, exercício, tudo isso. Né? E a saúde mental também, né? Que é Saúde importante. mental às vezes é o que promove esse autocuidado, né? É verdade, né? Vivian, como é que tu vê esse momento pandemia aí, como é que tá a saúde mental do pessoal, das crianças, adolescentes, tu trabalha com adultos? Sim. A gente tem percebido uma demanda bem crescente de atendimentos, né, Dario? Acho que de modo geral, infância, adolescência, vida adulta, né? Porque a pandemia trouxe demandou uma reorganização das famílias, né? Algumas famílias não conseguiram fazer essa reorganização, tiveram rupturas, né? Então, assim, a questão da escola também, né? Dessa lacuna de aprendizagem, desse período do online, crianças que não se adaptaram, e crianças que estão tendo dificuldade de se readaptar à escola, né? Com crise de ansiedade, a questão das provas, né? Então, assim, acho que é um período de bastante trabalho em saúde mental, quem atua na saúde mental, né? E, enfim, né? Bem, um pouco preocupante, mas ao mesmo tempo a gente nota que as pessoas hoje têm o conhecimento, o esclarecimento e buscam ajuda, né? E as escolas encaminham também, então... Que bom. Quanto mais cedo, melhor, né? Exato. Eu tenho visto bastante trabalho de escolas encaminhando os pacientes com suspeita de autismo, que tem aumentado bastante, né? Exato. E transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, tem bastante psicólogo nas escolas já encaminhando para uma investigação, né? Exato. Que eu acho que tem um pouquinho com a pandemia também, né? O pessoal perdeu um pouquinho, teve um atraso de desenvolvimento, uma coisa que gera suspeita, não que... Sim. Então aumentou bastante. Perfeito, então vamos finalizar o Baita Papo Entrevista dessa sexta-feira. O programa com apoio da doutora Janaína Piagetti, saúde, beleza e bem-estar nas mãos de quem entende do assunto, visão, joalheria e ótica, segurança, conforto e tecnologia. A visão fica na Duque, em frente à praça. Lá Pizzaria, agora aberta todos os dias a partir das 11h30 da manhã com almoço, à tarde com café e a partir das 18 até meia-noite com pizza. Eu sou Dario Carvalho, estou indo nessa. Para saber mais, doutor, dicas, qual é seu Instagram, por favor? Dr. Felipe Aquim com FH. Vivian? O meu telefone pode ser? Pode deixar. 99426220. E para saber as próximas entrevistas do programa, pode me seguir lá no Instagram, @jornalistadaril.
Um abraço, bom final de semana, se cuidem, né? Se beber, Não dirija, né? é isso aí. Bom final de semana. Isso aí, doutor. Gostou do... Não é tão ruim. Valeu? Eu que pergunto. Se gostaram. Acho que Excelente. deu pra abranger o assunto, né? Deu todos e ainda já tinha acabado e comecei a Pois a é. pensar em Pois é. algumas perguntas. Tu correu um pouquinho, né? Bom, Como é que você tá Oi, fazendo bem? tudo bom? correu daí hoje, eu não sei porquê. Ele tava com pressa. Tá com pressa. Eu tava no tempo. E o jogo no nosso time é só segunda-feira. Ah, é, né? É clássico da Série A e Clássico da Série A. Dedé, que eu tempo pro final de semana. frio. Frio.